protetor solar, ele já tem, tem algumas facilidades para nós. Toda vez que nós vamos comprar um protetor solar, eles já têm o VA e o VB, filtro físico e filtro químico, exceto os filtros infantis, que têm somente filtros físicos. Filtros físicos são os de reflexão, que a luz bate e reflete. Então, isso já facilita um pouquinho o raciocínio. Agora, toda vez que eu vou pensar em protetor solar, eu tenho que considerar várias coisas. Primeiro é o meu hábito de vida. Se eu entro no hospital de manhã, saio na hora do almoço, vou para o consultório, fico até a noite, eu quero dizer que eu tomo muito pouco sol. Então, eu não preciso de um protetor solar com fator alto. Se a doutora Adriana, que tem uma cor mais ou menos próxima da minha, já não, ela trabalha vendendo sorvete na rua, das 8 da manhã às 8 da noite, ela vai tomar muito mais sol, então ela precisa de um protetor mais alto. Então depende um pouco do hábito da pessoa e também da sua cor de pele. Tá. A luz branca, ela vai ajudar mais nas manchas. Pessoas que têm manchas de pele, esse tipo de luz piora. Mas esse tipo de luz, ele não é tão capaz de desenvolver câncer de pele. Na verdade, essa história toda da luz interna e relação com câncer de pele veio através de um estudo que mediram que essas luzes brancas, como aquela ali, elas são capazes de emitir raios ultravioleta. Só que a gente sabe hoje que essa capacidade de emissão vai até 50 centímetros. Depois de 50 centímetros de distância, essa quantidade de ultravioleta é muito pequena e talvez não o suficiente para causar um câncer de pele. Então, a luz de casa aparentemente não é a luz que é a luz vilã da história, e sim a luz do sol. Vamos voltar à luz do sol. Então, para a escolha do protetor solar, eu preciso saber, primeiro, a cor de pele de um paciente, quanto mais clara, melhor que seja um filtro mais alto, e também o quanto esse paciente se expõe. Eu, no meu dia a dia, uso um fator 20, e quando vou para a praia, eu tenho que usar um fator 50. Eu cansei, eu e minhas irmãs, de sermos chamados dos irmãos Rabanete, que eram os irmãos Rabanete, para cá e para lá, porque a gente ficava muito vermelho. Então, assim, na praia, eu sei que eu tenho que usar 50 e eu não posso brincar. No dia a dia, eu não preciso dos 50. Então, 20 é mais que suficiente. Por isso que, a grosso modo, vocês leem na mídia e ouvem médico falar sempre do fator 30. Porque esse fator 30 é o que acaba, de um modo geral, protegendo todo mundo para o dia a dia, na grande maioria das pessoas. Hoje também tem um outro fator que confunde um pouco, que é o fator gel, creme, fluido, mousse, spray, com cor, sem cor, com fator anti-envelhecimento, com vitamina, antioxidante, anti-isso, anti-aquilo, mais aquilo. Então, assim, aí também é para considerar benefícios a mais, O toque, para não ficar muito melequento, para não ficar muito branco. Tem alguns hoje que controlam a oleosidade. Tudo isso não vai interferir na capacidade de filtrar. Mas, de um modo geral, para quem nunca passou no médico ou não conhece, fator 30 no dia a dia. Lembrar também que o fator FPS, não importa se for 3, 30 ou 300, ele dura 4 horas no máximo. Então, se você passou às 8 horas da manhã e o fator dura 4 horas, o protetor, 8, 9, 10, 11, 12, e ao meio-dia o seu protetor solar acabou. E ao meio-dia o sol está lá fora tinindo. Então, é hora de reaplicar. Se depois das 4 você não tomar mais sol, para por aí. Se depois das 4 nós estamos no horário de verão, continua a Adriana vendendo sorvete lá na rua, ela tem que reaplicar. Pois é, não tem outra profissão de trabalhar na rua. Mas usando um fator mais alto sempre, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Não. Só lembrando que do 30 para o 50 ele protege mais, mas do 50 em diante nem tanto, e o preço começa a quase dobrar. Então a gente também tem que ser bem honesto também com a gente no meu bolso. Tá, tudo bem que tem uns filtros importados, franceses, bonitos, gostosos, cheirosos e tal, mas às vezes não cabe no meu bolso. Então, vai na farmácia ou no supermercado, vê qual lá 30 cabe no teu bolso, mas use. Porque tem gente que às vezes gasta a mais num protetor mais caro e fica economizando na quantidade.
Aí eu acho melhor não. Dá um passinho para trás, compra aquele que cabe no seu bolso e use à vontade. Em relação ao FPS também, às vezes a gente orienta um FPS um pouco mais alto, porque na maioria das vezes as pessoas não aplicam a quantidade adequada de fotoprotetor, que seriam de 2 gramas por centímetro quadrado. Então, para você atingir uma fotoproteção adequada, a gente passa um protetor um pouquinho mais alto, que tem em torno de 20% a 50% de perda dessa fotoproteção, para chegar no FPS adequado. E como o Marco falou, a gente tem que reaplicar o protetor sempre a cada 2 horas, se entrar no mar, entrar na piscina, reaplicar, e evitar os períodos de sol mais fortes, tudo isso, né? Eu acho que é importante também falar que a gente sempre orienta a passar o protetor solar antes de se expor ao sol, meia hora antes de sair de casa, e aplicar no corpo todo, e daí na praia a cada 2 horas reaplicar. Mas se tiver feito uma atividade física muito intensa, com sudorese intensa, se tiver entrado no mar, é interessante, tem que reaplicar o protetor solar antes desse período de 2 horas. Só para considerar, antes que eu esqueça, quando a gente fala em roupa, considerem também chapéu e óculos de sol. O raio ultravioleta, ele também antecipa ou proporciona o desenvolvimento da catarata. Então nós temos que proteger os olhos também, por isso é importante sempre comprar óculos de sol com proteção ultravioleta. Em qualquer ótica você leva, eles medem na hora, não cobram nada, verificam se esse óculos tem proteção ultravioleta ou não. Falando das roupas. Existem roupas que têm proteção ultravioleta, sim. Essa proteção ela é conferida tanto pelo tipo de trama que essa malha é formada, como também pela impregnação de uma substância com prata que ajuda a refletir os raios de ultravioleta. Esses tecidos eles conseguem chegar até um fator de proteção solar 50. Funcionam sim. Se substitui o protetor solar, a gente prefere sempre que associe. Se você puder associar, melhor. Agora é importante falar também que quem não pode comprar roupa, quem não tem condição, porque elas são caras, uma camiseta que não tem esses tecidos, que com certeza são melhores, também ajuda, né? Eles também vão ajudar bastante, ainda mais com protetor por baixo, né? Não é que eles são perigosos, né? Eles dão uma proteção maior, principalmente o paciente que teve um melanoma, um vaso celular, esse paciente pode investir nisso, né? Uma coisa que talvez seja meio lógico, mas a gente vê muito, é aquele paciente que sempre passou protetor, sempre usou boné, mas principalmente homem, né, que começa a faltar cabelo, tem muito tumor aqui atrás da orelha, né? Então é muito importante quando for na praia, não esquecer de passar o protetor aqui e, se possível, para pessoas que têm uma propensão maior, usar o chapéu mesmo, né? O boné não vai, pelo contrário, ele vai tirar o cabelo que estava aqui e empurra para dentro. Então acaba expondo muito a orelha.